após acabou e você está com aquele frio na barriga. O diploma está na mão, mas a segurança para o primeiro atendimento parece que ficou lá na sala de aula. É assim? Você olha para a sua caixa de materiais, olha para a cadeira vazia e aquela voz interna pergunta: e se o meu primeiro cliente não quiser desenhar? E se eu não souber o que dizer sobre a mancha que ele fez no papel? E se eu me perder no processo do cliente? É verdade. Esse abismo entre a teoria que você estudou e o que acontece na prática real do ateliê é o que paralisa grande número de profissionais no início da carreira. Não foi diferente comigo. Também tive todos esses e sis quando eu comecei. Não sabia por onde começar. Eu era artista plástica, eu tinha um ateliê de artes e queria muito trazer arte terapia para o meu ateliê. E aí eu encontrei meios de atrair as pessoas para me arriscar a fazer arte terapia. Então a gente tem que se arriscar. Sempre está esse frio na barriga. Sempre o coração vai bater forte, sempre a gente vai ficar com o rosto quente, a mão fria, na hora de atender os primeiros clientes. Mas depois que passa os primeiros 5 minutos, você vai ver. A coisa começa a desenvolver, se você tiver as ferramentas certas. Todo início de carreira faz a gente se sentir estranha, se sentir incompetente, impostora, tudo isso acontece. Então, eu estou aqui para lhe dizer que é normal, vai ter que passar por isso. E vai ter que começar com medo mesmo, tá? Esse medo aí é o símbolo da sua responsabilidade, que você está sentindo dentro de você de que é um trabalho sério que você quer fazer, então dá medo, a gente não quer falhar, né? Mas eu estou aqui para segurar na sua mão e te mostrar o caminho das pedras, o caminho que eu percorri. Eu sou Ana Rosa, arte-terapeuta junguiana, com mais de 20 anos de estrada. E estou aqui para te ajudar a atravessar esse abismo, transformando essa insegurança do início em maestria no manejo dos materiais e na condução do processo terapêutico. Então, hoje eu quero falar com você nessa aula que é vou te entregar a sua primeira grande ferramenta de segurança para você se sentir confiante para atender. É o kit de primeiros atendimentos. Essa aula aqui é um kit de primeiros atendimentos. Eu vou falar de tudo que você precisa levar na bolsa quando você sair para um atendimento, seja ele numa instituição de grupo, numa comunidade de igreja ou de saúde mental, ou num grupo de pessoas que você reúna no seu playground, ou que você vai atender uma amiga, a família, não importa. Quando você sair com a sua bolsa, você vai colocar dentro dela esse kit de primeiros atendimentos. Então, principalmente o que eu estou aqui trazendo para você hoje é a loja neurocientífica, é a lógica, desculpe, a lógica neurocientífica por trás de cada escolha, para que você nunca mais se sinta perdida diante do seu cliente, porque isso eu vim conhecer agora que a neurociência está me dando uma nova bagagem para atender com arte terapia. Então, se eu já percorri essa estrada toda de 20 e poucos anos, sem os conhecimentos que eu tenho agora de neurociências, eu já fico imaginando agora que eu estou fazendo essa bagagem, quanta coisa eu estou descobrindo e como a minha sessão vai receber um impulso, como vai ser muito mais potente, né? Então, eu quero compartilhar isso com você, tá bom? E hoje a gente vai ver isso. Você vai ver que você vai poder atender em qualquer lugar. As meninas me falam na mentoria,
a turma da mentoria Criativamente, as alunas que fazem comigo supervisão, sobre o lugar para atender, onde atender. Todo mundo se queixa de não ter um espaço, de não ter um local, ou então de não atender online, de não saber atender no online. Então, isso tudo eu fui descobrindo nesses últimos 6 anos, quando eu me decidi a morar aqui em Mucugê, saí do grande centro de Salvador e fiquei sem clientes. Então, comecei um atendimento online e foi incrível, porque eu estava aprendendo e ensinando também minhas clientes a usar a ferramenta digital para atendimento terapêutico, viu? Então, você pode atender online, você precisa do kit online, e é diferente. Você pode atender numa praia, você pode atender numa festa, você pode atender onde você estiver, você vai para um cantinho e faz um atendimento de emergência. Você pode fazer ali. Uma vez, eu não vou dizer assim atendimento, mas uma pessoa me consultou e eu estava assim, depois de um almoço, num restaurante, fui com ela para uma mesa, ela estava numa aflição muito grande, pegamos guardanapo e uma caneta, pedimos ao garçom, e eu trabalhei com ela numa mesa de restaurante, afastada assim das pessoas que estavam conversando, em 15 minutos com um desenho. E depois também teve uma outra ocasião que a pessoa me pediu para me contar um sonho. Eu me afastei do grupo no aniversário e fui lá, escutei o sonho dela, fiz uma análise de sonhos ali mesmo e ajudei a pessoa. Então, veja, a arte-terapia, ela é uma ferramenta que está dentro de nós. Nós podemos atender em qualquer lugar, desde que a gente tenha confiança no que a gente faz, desde que a gente saiba as ferramentas certas, as perguntas que precisam ser feitas. Tá? Se você tiver um guardanapo e uma caneta, você faz um atendimento com desenho. Se tiver um sonho, você faz um atendimento magnífico com as imagens do inconsciente da pessoa. Então é isso, eu quero transmitir para você esse meu conhecimento e aqui eu vou fazer uma série de aulas que são dentro da minha Escola Livre, da minha nova playlist, Escola Livre de Arte Terapia, que eu criei. Essa é a hashtag Aula 1 e você pode acompanhar essa playlist. Sempre que você precisar, você vai encontrar aulas novas aqui toda semana, tá certo? Que eu vou trazer. E vou colocar sempre o númerozinho para você saber que é a aula 1, já assistiu, então essa é a aula 2, essa é a aula 3. Eu tenho uma outra playlist aqui, que é Arte Terapia em Foco, não sei se você já conhece, que eu coloquei vários tutoriais mostrando como fazer, né? Acho que você já deve ter visto, se você me segue, mas se você ainda não me acompanha, se ainda não está inscrita no canal, se inscreva, porque esse canal aqui fervilha de conhecimentos de arte terapia. E aí, agora, a minha nova ideia é essa, Escola Livre de Arte Terapia, essa nova playlist, onde eu vou dar aulas completas, como se fosse dentro da pós-graduação para quem está começando, quem tem dúvidas, quem se formou e não conseguiu começar a trabalhar logo, ficou aí parada 2, 3 anos, esfriou, entra aqui e se esquenta comigo, tá certo? Bom, vou compartilhar com você o PowerPoint dessa aula e já queria te pedir, se você gostar, curta e compartilha, tá? Que essa aula vai estar muito boa, mas agora se inscreva. O primeiro passo é se inscrever, como se você estivesse se matriculando na minha escola, tá bom? Se esse primeiro passo aqui está te trazendo algum alívio, eu vou pedir para você deixar o seu like nessa aula, para ajudar também a outras pessoas, porque eu preciso saber se esse conteúdo está fazendo sentido na sua jornada. Então, assista a aula, me deixe um comentário, está fazendo sentido, Pro? Se você tiver dúvida, me pergunte aqui na aula. Nós estamos numa escola. Eu sou a sua professora de arte terapia. Então, use esse recurso para se ajudar, tá certo? Vou compartilhar com você agora o PowerPoint que eu preparei com muito carinho
para que você possa, junto comigo, fazer essa caminhada. Vamos juntas. Kit Primeiros Atendimentos. Eu botei esse nome porque realmente me lembra os primeiros socorros. Aqui é a sua âncora na arte-terapia. Tem uma curadoria estratégica baseada na neuroestética para segurança técnica desde o primeiro encontro. Vamos lá. E existe um kit realmente em PDF de primeiros socorros que você pode adquirir clicando no link aqui embaixo da aula. Tá? É um kit que você pode imprimir, inclusive, e botar na bolsa para levar para onde você for trabalhar. O pilar da segurança são materiais de contorno. Nós começamos sempre em busca de dar para o cliente segurança, porque aí também a gente também se sente seguro. Então, esses materiais do pilar, né, de contorno, desse pilar de segurança, são os materiais de contorno, os materiais gráficos, aqueles materiais que você vai ver que eles são duros, secos, que fazem traços exatos, né, como grafite, giz de cera, as canetas, o hidrocor. Então, esses materiais ajudam ao aterramento do cliente, a organização do ego, o foco, ajuda a dar limites e contenção de ansiedade. Quando que você vai usar? Quando tiver um cliente desorganizado, quando tiver um cliente ansioso, com pessoas rígidas ou com medo da expressão. Então, no início, a gente não deve desafiar o cliente, a gente dá a ele aquilo que ele está acostumado, para que ele aprenda e ele possa confiar em você e no processo. Os componentes, né, como eu já falei, vai ter os lápis de cor aquareláveis de alta pigmentação, o giz de cera denso, além das canetas, dos grafites, etc. E aqui a gente tem um segredo, né? O segredo da neuroestética que eu trouxe. Em cada um eu botei uma pílulazinha de neuroestética para você. Materiais secos e resistentes ativam o córtex pré-frontal, promovendo foco e controle. Desculpe. É isso que você vai causar a esse cliente. O que vai estar acontecendo no cérebro da pessoa durante a sessão é ativação no córtex pré-frontal, que vai promover nesta pessoa que ela tenha mais foco naquela situação, que ela possa ter um controle maior das emoções, que ela se sinta mais segura na vida, que ela se sinta mais segura na sessão, que ela se sinta mais segura nos passos que ela escolher dar a partir daí. Então, a gente, quando ativa o córtex pré-frontal, tem esses resultados, tá? Atualmente está todo mundo precisando de foco, não é verdade? Você sabe disso, a gente fica muito tempo no celular, a gente fica muito tempo em devaneios, e as tarefas vão ficando acumuladas em algum canto. Então, quando a gente precisa focar numa leitura, num estudo, numa atividade, tá difícil, tá complicado. Virou hábito a distração, né? Então, vamos apelar para esses materiais secos e resistentes, para ativar o nosso córtex pré-frontal e a gente conseguir focar. Então, antes de estudar, você quer ler um livro, você pega 5 minutos, faz uma meditaçãozinha, respira, pega um papel e o lápis e faz um desenho, cria um mapa mental. Você pode fazer até um rabisco em linhas retas, de formas geométricas, para que você consiga se concentrar. Tá? Isso é uma dica aqui, já é um bônus que a Pro está dando aqui na aula. Então, como eu já falei, o segredo, eu estou mostrando aqui um kit de lápis lindos, maravilhosos, que são de pigmentação forte e resistentes.
mas você pode usar lápis de aquarelável desses que vem na caixa mesmo, tipo Faber-Castell e outros, que vão dar esse mesmo resultado. O aquarelável, você sabe, a gente umedece um pouco o papel para poder desenhar, ou depois do desenho, você pode passar um pincelzinho suave, né, úmido, ou algodão, um cotonete, ou borrifar água bem de levezinho, que o traço vai expandir. Agora é preciso que seja no papel certo, né, o papel de aquarela. Senão, em outro papel, o papel encolhe todo. Agora vamos convidar o sentir. Quais são os materiais que convidam a fluidez? Algo dentro de mim precisa fluir. Então eu vou atrás de materiais que me provocam essa fluência, porque eu me sinto presa, rígida, aprisionada, né? Esses materiais de fluidez, eles causam uma expressão emocional muito profunda. É o que a gente quer trazer para a sessão. Provocar uma catarse sutil, flexibilidade maior, né? Às vezes a pessoa está com a ideia fixa, teimando em alguma coisa, ou então é um medo que a pessoa não consegue, paralisou, está preso no lugar. Nós vamos apelar a isso, para que esse sentimento possa fluir. Vamos ter acesso ao inconsciente e ao relaxamento através desses materiais. Então, vamos usar com pessoas que são muito racionais, né? Que estão bloqueadas, né? Como eu falei, com dificuldade em falar sobre os sentimentos, aquela pessoa que fica na sessão travada e não consegue falar. E também com pessoas que são excessivamente controladoras, aquelas pessoas que querem que as coisas sejam do jeito delas, que nunca estão satisfeitas, que são perfeccionistas. Vamos trabalhar com a fluidez. O componente do kit de fluidez é uma paleta compacta de aquarela, né, em pastilhas, pincéis macios de tamanhos variados. E pode ser aquela escolar mesmo, depois, quando você estiver já ganhando seu dinheiro como massoterapeuta, você pode comprar uma paleta profissional, né, de aquarela maior e tal, mas no início, usa aquela escolar. Usa o papel canson A4, não precisa ser o bloco maior. Vai aos pouquinhos, para não onerar muito no começo. A pílula da neuroestética que eu trago aqui é a previsibilidade, embolou a língua aqui, da aquarela e a falta de contorno ativam o sistema límbico, facilitando a regulação afetiva e a plasticidade emocional. Então, o que é isso? A aquarela, ela vai manchar. Nós sabemos que a aquarela faz expansão da água. A gente trabalha com o elemento água, ela é fluida, né? Não respeita muitos limites, a não ser que a gente dê limites, né? Usando uma goma no papel. Mas, inicialmente, ela vai expandir mesmo e vai ativar o sistema límbico. E é isso que vai facilitar que a pessoa expresse aquela emoção que ela está sentindo. Vá além, né? A mancha vai levar ela além do que ela sente, para uma outra linha. Ela vai extrapolar as linhas de contorno do desenho, certo? Quando ela faz isso, é como se estivesse extrapolando as linhas de contorno interno, dos bloqueios, das censuras. Extrapolando os julgamentos, a linha passa para o outro lado. E a emoção também sai dessa área difícil, né? E vai mais além. Então, isso ajuda na sessão a pessoa a se expressar. Quando a gente quer trabalhar clientes traumatizados, pessoas dissociadas, que têm excesso de energia mental, e essas pessoas precisam materializar conflitos internos. O que é que a gente usa? Vamos usar a argila natural, o barro mesmo, certo? E também a massa de modelar. E como é que esse material vai agir nesse processo?
vai trazer uma regulação emocional somática, ela vai ajudar na descarga da agressividade. A gente dá um bloco de argila de mais ou menos 300 gramas para a pessoa segurar com as duas mãos e poder amassar, bater na mesa, socar, jogar no chão, pisar. Então, essa ação catártica com o material vai ajudar a descarregar a agressividade e também criar uma conexão com a realidade, com o aqui e agora. Desse jeito a gente e pede para a pessoa furar, beliscar, cortar, torcer, né? Apertar com todos os dedos, fazer assim a mão de garra. E isso é uma estimulação tátil e também ajuda a pessoa numa integração sensorial. Geralmente, nessa sessão, eu também trabalho com a massagem no corpo. Eu peço que a pessoa se massageie, pegue no corpo dela, sinta a musculatura. E aí ela vai pegar na argila e vai sentir como é parecido, né? E também se automassageando, ela também está liberando a descarga, a emoção que está bloqueada. Então, use a argila natural, né? A argila, ela pode, às vezes, endurecer. Você deve, quando trabalhar com a argila, depois enrolar ela num pano úmido e colocar dentro de um saco plástico e fechar bem, para ela não desidratar. Pode guardar na geladeira. Eu guardo a minha dentro de uma vasilha plástica tampada na geladeira. Mesmo assim, eu ainda enrolo no saco plástico. Também você pode, se você trabalhar no mesmo dia, várias vezes, de uma sessão para outra, a cliente fez a primeira peça, se você está trabalhando no presencial, depois que ela termina, você fotografa junto com ela, ali, né, tudo direitinho. E esse material não precisa ser guardado de uma sessão para outra, porque se a sessão definiu o final ali, se fechou, né, você pode depois desmanchar essa peça para não acumular muito material no ateliê. Se a pessoa não concluiu, se a sessão ficou inconclusiva, se a pessoa ainda quer trabalhar mais naquela imagem, transformação, a gente deixa a peça enroladinha, bota no saco plástico e guarda, para na próxima sessão a pessoa retomar de novo. Então, é bom você ter mais de um bloco de argila, tá bom? E aí, no final do dia, para que não fiquem ressecados, você pode guardar. Faz um furo no meio, bota a água dentro, desmancha a imagem, né? Amassa bem, faz um bloco de novo. Aí faz um furo no meio, enche de água, tampa, enrola no saco plástico e bota na geladeira para a próxima semana ou para outras sessões, ok? Se ficar com dúvida disso, tem vídeo meu aqui, né, um short, e eu tenho também uma aula, um vídeo aula aqui, explicando como fazer a manutenção da argila. Tem até recente um vídeo que eu fiz recentemente, abrindo a geladeira e tirando a argila para mostrar como você fazer, o passo a passo, viu? Procura aí no canal que você vai achar. Então, sim, o segredo da neuroestética é o tato, o nosso sentido primordial. Aí a gente vê os blocos de argila. A resistência da argila e a temperatura ativam o sistema somatosensorial, promovendo o aterramento e sensação de segurança básica. Então, promover o aterramento é tão importante. A pessoa que vem, né, com medo, que tem trauma, que está no luto, que teve um problema de divórcio, ela está solta, ela sente como se o chão não estivesse sustentando os pés dela. A terra tremeu, você sabe como é? Então, a gente vai oferecer esse aterramento na sessão. E a pessoa vai sair da sessão se sentindo melhor para enfrentar essas situações difíceis da vida dela. Então, acho que todo mundo devia ter um pedaço de barro em casa para amassar quando se sentisse desse jeito. Pisar também é muito bom, né? Para sentir a segurança. A arte da escolha e reconstrução. A colagem. Qual é a ação terapêutica da colagem? Particularmente, a colagem é uma técnica que eu adoro. Eu sou colagista, no meu trabalho como artista plástica, eu trabalho muito com colagem, tanto a colagem de papel como a colagem com tecido.
eu faço um trabalho de bordado que é uma colagem com agulha também, né? O slow stitching. A ação terapêutica da colagem é um processamento simbólico, né? A neuroestética da escolha visual. Na colagem, a gente vai integrar os opostos, vai se reorganizar as ideias, o pensamento, né? E expressar esse eu que está nessa confusão, que está fragmentado. Uma história que acontece na nossa vida, um rompimento, é um rompimento interno da estrutura que a gente tinha antes íntegra, né? Estava íntegra. E, de repente, houve um rompimento, aí tudo se fragmenta, aparecem rachaduras, pedaços se quebram. A colagem vai entrar nessa reconstrução. Então, quando a pessoa vem fragmentada para a arte-terapia, a gente começa pela colagem. Então, clientes com dificuldade em criar do zero, momentos de transição de vida, ou quando a queixa envolve confusão mental, é ideal se trabalhar com a colagem. E o que é que tem na colagem? Né? Como a gente trabalha essa colagem, como é que a gente faz isso? A palavra colagem refere-se à ação de colar, o ato de colar ou ao resultado. O celular com o Google Meet, com o Google, né? Então, os componentes são papéis variados. Sim, o Google oferece agora várias pronto. ferramentas que permitem Vai criar ficar e explorar aqui. colagens de diferentes formas. Gente, é o OK Google. Eu vou ter que tirar ele daqui. Não esperava por isso, o celular estava aqui em cima. Tá bom? Mas vai transcorrer a aula normalmente, porque a minha proposta com essas aulas é não fazer edição. Então, você vai ver exatamente o que está acontecendo aqui no meu ateliê, tá bom? Vamos lá, retomando aqui. Componentes do kit: papéis variados, recortes de revistas, papéis texturizados, tecidos, cola bastão de alta fixação, tesoura de precisão. Um kit de colagem é uma coisa encantadora, porque tem tantas imagens lindas. Eu não sei se você é assim, mas eu fico encantada de ver, eu fico cobiçando as imagens, sabe? Dá vontade de recortar e levar para mim. E eu tenho revistas assim, antigas, de publicidade, né? Livros, catálogos. Então, eu guardo isso a vida inteira. E atualmente está uma escassez de imagem, né? No mundo, de imagens em papel, através das revistas, e uma abundância de imagens digitais. Então, o que a gente tem que fazer? Um banco de imagens, né? Imprimir desses sites gratuitos uma quantidade de imagens para a gente ter organizado em pastas e criar o seu próprio banco de imagens impressas, organizadinhas no seu ateliê. Quando a gente trabalha no online, a gente pode pedir que a pessoa faça também a colagem digital, que é colhendo as imagens, pode ser dentro do Canvas, né, ou de um aplicativo desse, e montar uma colagem usando. A colagem, ela ativa a rede de modo padrão, né, que é a DMN, porque ela, durante a escolha, né, ela ativa essa rede, e o córtex pré-frontal, durante a composição, é ativado. E aí há o equilíbrio entre intuição e razão. Então, eu vou perguntar agora uma coisa para você. Você acha que a colagem virtual, digital, sendo feita ali no computador, no Canvas, vai ter o mesmo efeito na psique da pessoa que a colagem feita no papel? Sim e não. Depende do seu objetivo. Se o objetivo for a ativação do córtex pré-frontal, vai ter o mesmo efeito. A pessoa vai se organizar do mesmo efeito. Se for para equilibrar a razão e a intuição,
para a pessoa entender um processo, a vida dela, fazer escolhas, exercício de escolha excelente com a colagem, vai funcionar. Mas se você quiser uma catarse, trabalhar com o rasgo, a expressão da raiva ou de algum sentimento através da colagem, a digital não vai servir para isso, porque você precisa de ter o papel na mão para a pessoa fazer o movimento de rasgar, né? Juntar várias folhas, trabalhar com a rigidez, com o endurecimento, trabalhar com amassar o papel, né? Várias coisas, várias ações que a gente faz numa sessão de colagem usando o papel como material, como matéria-prima, que no digital não vai poder. Então, pense bem qual é a necessidade do cliente na hora de você escolher a colagem digital, tá bom? E aqui a minha paixão maior ainda, que é costurar histórias, o bordado terapêutico. Qual é a ação do bordado terapêutico? Paciência, gente. Ai, depois desse trabalho digital, eu entrei nesse mundo, tem 6 anos que eu entrei no mundo digital. Se tem uma coisa que eu não tinha antes e que apareceu depois, foi a ansiedade. Ficar ansiosa por causa do nível de exigência e dos resultados que a gente precisa ter. Fiquei impaciente por causa disso. Então, eu comecei a bordar para me reequilibrar. E isso fez toda a diferença na minha vida, tá? O bordado me preenche e me cura. Então, eu faço meditação, faço bordado meditando, e isso traz para mim um estado de flow, onde eu realmente me reencontro, né, enquanto meu eixo. Então, a ação terapêutica da abordagem é essa, do bordado é essa. Paciência, a atenção plena, né, a mindfulness, a regulação emocional pela repetitividade, o empoderamento, né, e a reconstrução da sua narrativa pessoal. Eu tenho um bordado aqui para ilustrar isso. A narrativa, reconstrução da narrativa pessoal. Esse bordado aqui está no bastidor, aqui é o verso dele. Esse tecido aqui, ó, foi de um vestido, o retalho que eu tirei de um vestido meu, que eu não uso mais. E aqui eu estou fazendo uma narrativa das origens afro-brasileiras da minha família. Esse vestido é meu. Aqui tem palha da costa. Aqui tem pedaços de uma saia de seda, tá? Que eu também, que não deu mais em mim para eu usar, mas já faz muito tempo, um tecido pintado, uma saia pintada que eu pintei há muitos anos. Aqui tem o ifá, que é esse búziozinho aqui, e o bordado com a palha da costa, né? Que é um material, uma fibra natural, muito usada no candomblé, né? Para os orixás. Então, esse trabalho conta a minha história. Ele fala sobre mim. Toda vez que eu olho, é como se eu me identificasse com isso, certo? Entendeu? Então, me empodera como mulher negra, de origem negra. Então, tudo isso, essa coisa de reconstruir a narrativa pessoal, a costura ajuda. O aspecto de uma mulher negra, né? Ou seja, o feminino também, né? O cuidar está inserido nesse contexto. Então, quando usar, vamos ver, quando é que a gente vai usar esse material, né? O bordado terapêutico? Com clientes que têm dificuldade em focar, porque o bordado ajuda na concentração, na ansiedade, né? A pessoa de ansiedade elevada, a gente vai trabalhar. Com bloqueios criativos, porque você borda, você cria o tempo inteiro. Esse bordado que reúne retalhos, um em cima do outro, que vai bordando com o ponto de alinhavo, é o slow stitching. É um trabalho de muita paciência, lentidão, foco. Você não precisa saber pontos de bordado, você usa somente o alinhavo e constrói toda essa narrativa, sem ter que trazer aquele monte de pontinhos do bordado tradicional. Se quiser, pode botar, mas não é
exigido, não é necessário. Então, quando a pessoa está com bloqueio criativo ou precisando de um tempo para processar algo doloroso, como um luto, por exemplo, é ideal você apresentar para ela o bordado lento, esse bordado terapêutico. Para um bastidor, para um kit de bordado, você só precisa de ter um bastidor de madeira, linhas de meada de algodão, de cores variadas, agulhas de ponta arredondada e tecido, que pode ser o algodão cru também, se não tiver retalho, se a pessoa não trouxer. No próprio espaço terapêutico, você compra 1 ou 2 metros de algodão cru, você corta quadrados de 20, de 30 por 30 e vai colorindo com a aquarela. Você pinta vários retalhos, você mesma pinta, e ali já deixa lá pronto, já vai ter os tecidos, os retalhos em cores. E pode ensinar, no momento da sessão, a pessoa a fazer o ponto de alinhavo para que ela possa, então, desenvolver a ideia, o que ela quiser. Pode usar carimbo para estampar esses retalhos, pode usar pintura a dedo, trabalhar com pintura em tecido, para que a pessoa se expresse ali com a pintura e depois de seco, ela vai recortar ele como retalho e trabalhar por cima com o bordado. É muito rico e não tem fim. Dá para fazer muita coisa. Aqui, um bordado feito no bastidor do cérebro. Eu coloquei o cérebro porque, como eu estou falando de neuroestética, então aqui, ó, o segredo qual é? O movimento rítmico e repetitivo do bordado que induz a um estado de fluxo, o flow state, reduzindo o cortisol e promovendo o bem-estar. Então, essa é a dica da neuroestética. Reduzir o cortisol através do bordado. Porque o movimento repetitivo cria o flow, é aquela coisa meditativa, repetitiva, né? E isso faz com que reduza o cortisol e vai promover o bem-estar. E agora, vamos chegando aqui ao final com uma coisa que foi a minha origem, assim, como eu cheguei na vida profissional. Minha primeira profissão foi, eu fiz a formação em licenciatura em dança, então eu fui professora de dança e dançarina, né, no início da minha vida, lá pelos 18 anos. A dança da expressão, corpo em movimento. Gente, a minha linguagem é a dança, é o movimento. Eu acredito, eu confio, eu sei que funciona você colocar o corpo na sessão. Por isso eu desenvolvi o método MAP, que é o movimento, arte e palavra. Primeiro a gente convida o corpo na sessão a participar com o gesto, com a respiração, com uma caminhada pela sala, com movimentos de ombro, de braço. E como o cliente puder fazer, traga isso no início da sessão, como um aquecimento. Convide o corpo. A ação terapêutica, integração somato-emocional, autoconhecimento corporal, liberação de tensões musculares, regulação do sistema nervoso e autenticidade. A gente se sente no mundo. É como se você estivesse ocupando o seu lugar no mundo. Usar o espaço na sessão pode ser do tamanho que for o seu ateliê. Mesmo pequenininho, dá para a pessoa levantar, fazer movimento de subir, descer, de dobrar, de sacudir o corpo. Tá? Quando que você vai usar isso? Nos clientes desconectados do corpo, em primeiro lugar. Vítimas de trauma, né? Pessoas que passaram por situações onde o corpo foi atacado. Violência sexual, atropelo, acidente de carro, cirurgias, né? Amputações, com dificuldade de expressar emoções verbalmente, então expressa através do corpo. Pessoas que estão com posturas rígidas por causa de dor, enrijecimento de coluna, do joelho, do pescoço, né, na cervical, trabalha com o gestual na sessão. Trabalha com a expressão corporal livre, sem proposta de coreografia, ok? Qual é o componente do kit? Música. Você vai fazer uma playlist apropriada para cada caso,
Você não vai ter uma playlist que é igual para tudo. Tem a playlist de relaxamento, tem uma playlist de foco, né? As músicas que são 432 Hz, que é para poder ajudar o cérebro a focar. Vai ter as playlists de liberação emocional, vai ter playlist de alegria, de raiva. Aí você vai fazendo. O espaço livre, você precisa também, mas não precisa ser grande. Lenços ou tecidos leves, que a pessoa ajuda a pessoa que não está movimentando os braços, girar, né, rodar, trazer esse movimento, ondulação necessário para que ela possa expandir esse movimento, ocupar esse espaço na vida dela. Papel craft e giz de cera para desenhar o corpo. Tá? A gente tem técnicas que a pessoa se deita numa folha de papel grande e a gente faz o contorno do corpo dela e depois ela vai trabalhar dentro desse corpo com colagem, com pintura, né? Até com bordado. E também o elástico, que ajuda na expansão do movimento, esticar, para que a pessoa aprenda com o material a flexibilidade. Viu? É muito bom para pessoas rígidas. Tá certo? Eu acho que a gente fica por aqui, deixa eu ver se tem algum depois. Aqui tem o movimento, né? Que é o corpo no espaço usando o véu. Qual é o segredinho? O movimento expressivo estimula a propriocepção e a interocepção, que é a consciência dos órgãos internos. Então, quando a gente dança, a gente também fala com a pessoa sobre os órgãos internos, pede que ela inspire e expire e sinta essas partes do corpo. Sinta o coração, sinta o pulmão, sinta o estômago, sinta o intestino, e assim vai, tá bom? Isso fortalece a conexão entre a mente e o corpo, que é o que vai promover a integração interhemisférica. Senão a pessoa fica dividida, né? Só pensando, 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 e não traz as coisas do pensamento para a ação, para a vida. E o corpo é que entra em ação, não é a mente, é o corpo, certo? Então, aqui a gente vai chegando ao final dessa aula. Eu quero te convidar para, de novo, se inscrever no canal, curtir a aula se você gostou. E agora eu vou te lembrar para você clicar no link e garantir o seu kit de primeiros atendimentos para que você possa ter essa aula com você. Então, o kit de primeiros atendimentos é bem completo, tem muito conteúdo de como você criar sessões. Só você vendo, é muito mais do que o que eu dei aqui nessa aula, destrinchadinho, viu? Na próxima aula, nós vamos ter o tema Por que a colagem é a ferramenta mais poderosa para o primeiro atendimento. Então, naqueles casos onde a colagem é a mais indicada para um primeiro atendimento, eu vou falar na próxima aula, tá bom? Até lá, e se lembre, a alma é plástica e você é a facilitadora dessa transformação, ok? Adorei estar aqui com você hoje. Eu espero que você tenha gostado também. Um beijo no coração. Até a próxima.